falei que a pastora Laine, ela é fonte pura. A Laine, ela não se contaminou. A pastora Laine, ela não se contaminou. Mas ela manteve firme a confissão da fé que foi depositada sobre ela no dia em que ela confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E esse é o maior desafio para a gente, sabe por quê, irmãos? Porque no caminhar, nós estávamos assistindo a ministração esses dias do Weber, na rota para Nínive, e o pastor Weber dizia assim: as pessoas, elas nascem na simplicidade da fé. Olha, por isso que eu faço X, gente. Não precisa ligar não. Deixa esse ambiente, irmão. Vocês querem que ligue? Se vocês quiserem eu ligo. Quer que liga? Quer, gente? É pra eu estar conseguindo ver. Vai depois você bota só lateral. Então liga, que o povo aqui vamos estar de óculos. Pode ligar. Liga, pode ligar tudo, Liga nessa. E aí ele falando que durante essa caminhada a gente vai absorvendo cargas que a religião vai propondo para a gente, e a gente vai se contaminando, vai se enchendo daquilo ali, ao ponto da gente sair daquilo que o Senhor predestinou para nós, né? E é um desafio muito grande para quem tem uma vida de propósito, caminhar nesse lugar. Eu lembro que eu me converti no mesmo ano que a Laine se converteu, a pastora Laine se converteu, mas o testemunho da pastora Laine foi força para a minha vida, para eu continuar firme até hoje. Por isso que digo de novo, você nunca pode cantar por cantar. Quando eu digo, se você não desistir, é para mim inspiração, para também permanecer fiel e firme. Fala para a pessoa que está do seu lado, o seu testemunho conta muito, irmão. O seu testemunho, o meu testemunho conta muito, porque a nossa vida, ela vai resplandecer aquilo que nós somos, principalmente quando passamos um tempo no secreto com Deus. E hoje eu fiquei me perguntando o que eu vou falar, e Deus trazendo ao meu coração durante todo o dia, e até esse momento que eu estava louvando aqui, eu não sabia de fato o que eu ia falar, e Deus falando comigo: fale sobre a simplicidade da fé e a importância que é os irmãos entrarem no quarto e passarem tempo a sós comigo. Não lembro que dia que eu preguei aqui, mas eu falei assim: vai chegar um dia que o dia mau vai vir. E se você não tiver raiz, você vai cair. Por que as pessoas elas não se firmam? Por que as pessoas elas não ficam firmes no Evangelho? Por que elas oscilam o tempo todo? Porque elas não têm uma vida constante enraizada em Deus. A maioria das pessoas, e pasmem, de 100%, 80%, eu posso dizer assim, se elas vão para algum lugar para se reunir, para congregar, elas vão sempre por causa de um amigo, por causa de alguém que ela se apaixonou, por causa de alguém, ou por causa de algum cargo, não sei. Mas quando aquele amigo, ou aquela pessoa que você gosta, ou aquele cargo é retirado de você, você sai. Você não está firmado em Cristo, você está firmado numa placa, você está firmado em alguém, você está firmado em um título, você está firmado em uma paixão, você não está firmado em Cristo. E isso é perigoso, irmãos, porque você nunca vai avançar para o propósito que Deus tem para você se você permanecer nesse lugar. E esses dias que eu tenho estado aqui, eu conheci muita gente. Muita gente, o Léo, a Caísa, quem mais, gente? Romeu, cadê o Romeu? O Romeu, Breno, tem mais alguém que eu conheci novo? Gabriela, Lorena. Vocês são gêmeas? Que isso? Não sabia.
muita gente chegando e vocês, eu queria testemunhar isso, vocês foram propulsores da minha fé nesses dias. Vocês me instigaram a buscar mais de Deus. Vocês me instigaram a viver mais o meu chamado. E eu quero dar honra a quem merece honra e glória a Deus, porque a fome de vocês me levou a um lugar de obediência. Amém. Isso é ser igreja. Mas eu também quero trazer hoje, como profeta, uma palavra de firmeza para todos vocês, não só para os que estão chegando agora, mas para todos que estão aqui. Eu lembro que quando nós iniciamos esse ministério, as pessoas falavam assim, está todo mundo gostando. Uhul! Fala mesmo, não sei o quê. Repete. Mal sabia que o deserto ia vir. E aí algumas pessoas falavam assim, deixa, isso aí é só fogo de palha, tá todo mundo começando, tá tudo gostoso. Depois eles vão ver o que é igreja. E eu falava assim, pastor Evandro, eu falei, está repreendido em nome de Jesus, não é que aconteceu, trem? E foi vindo um redemoinho, foi vindo um terremoto, foram acontecendo tantas situações. Quem eu pensava que não estava firmado, estava. Quem eu pensava que estava, não estava. Eu queria também desistir. E falei, Deus, fecha tudo isso, que eu não estou aguentando. Diga comigo, a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. Não porque as pessoas, não é isso que as pessoas saíram. É porque a igreja está sendo ensinada a ser igreja. Diga comigo, a igreja não é feita de rodinha de amigos. Diga, mas é feita de propósitos. Eu lembro do pastor Pafo que ele fez isso. Ele pegou um pão, pegou um vinho. Eu falei isso esses dias e ele disse assim... ele disse assim, tá vendo esse vinho? Aí ele falou assim, você está vendo alguma uva aqui? Não, porque elas se juntaram e se transformaram em vinho. Aí ele pegou um pedaço de pão e falou assim, você está vendo algum trigo aqui? Não, porque todo o trigo se transformou, se juntou para se transformar em pão. Aí ele disse, pare de querer existir. Ou seja, a igreja ela é feita de propósitos e eu preciso de você para que eu também seja parte do corpo. Mas para que a igreja ela continue sendo igreja, a igreja precisa estar firmada na palavra. Então esse momento que todos vocês estão vivendo, os irmãos que estão chegando agora, é muito importante para todos nós, para vocês. A comunhão, o estar junto, comer pizza todo dia, Malu Pizzaria. É muito bom, mas vai chegar uma hora que tudo isso vai ser colocado em prova. Vai chegar um momento em que tudo isso vai ser requerido de vocês. Por que a gente passa por perseguições? Para que a palavra de Deus seja expurgada de mim e de você. Por que eu passo por tanta pressão? Para que essa pressão revele a palavra que está dentro de mim. O dia mau e a provação da minha fé nada mais é do que para produzir na minha vida perseverança e para que resulte em vidas. Quantos aqui têm convicção do chamado? Quantos aqui têm convicção de quem é em Cristo Jesus? Quantos aqui têm convicção do que quer em Deus? Gente, isso é muito sério você saber quem você é. Eu tenho consciência de que eu sou humano, tenho consciência de que eu tenho guerras, eu tenho consciência de que eu sou falho, mas eu também tenho consciência de que eu pertenço a Ele e eu não sou de mais ninguém. São perguntas que você tem que se fazer e se avaliar, porque você não pode ver uma vida oscilante. Ou vocês acham que de 1990 até aqui eu nunca caí?
Eu nunca desapontei muito, mas é inegociável. A semente que foi lançada na minha vida em 1990, através da pastora Laine, na minha vida. Deixa eu falar uma coisa para os que estão chegando agora. Vocês poderiam ir congregar em qualquer outro lugar, e às vezes eu me pergunto ainda, por que vocês escolheram esse lugar? Apesar de saber por quê. Se eu disser que eu não sei, eu vou estar menosprezando aquilo que Deus plantou em mim. Porque não diz respeito a isso aqui. Mas diz respeito à unção de Deus que atraiu vocês para uma fome insaciável pela palavra. Vocês não vão encontrar outra coisa aqui, irmãos. Estamos vivendo um tempo que não se trata de um culto emocional, de coisas que vão agradar você. Gente, não é esse evangelho. É um evangelho sólido que vai segurar você e firmar você quando o dia mal vier. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus não quer você uma vida emocional. Tem gente que fica assim, ai, me arrepiei. Você viu o culto hoje? Me arrepiei todinho. Sim, daí. Ai, você viu hoje o culto foi bom, eu chorei tanto. E? Mudou você? Você saiu daqui diferente? Pastor Lisiane dizia que aqui não é uma igreja, aqui é uma escola de profetas. E assim a gente vai aprendendo. Gálatas 1. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo. Vou ler de novo. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito. Se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. 11. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, ao contrário. Eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato parti para a Arábia e voltei para outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que escrevo a vocês, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judeia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer,
aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prega entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles, nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Meu Deus do céu. Quem entendeu isso aqui, gente? 5. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos, pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. 11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. 17. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Amém? Não precisa pregar, né, gente? Eu amo Gálatas 1 porque é o zelo de Paulo com a igreja em relação ao ensino. Se tem uma coisa que me preocupa com a igreja, só é isso. Eu não me preocupo com outra coisa, a não ser se a verdade está sendo ministrada e pregada no coração dos irmãos. Eu não me preocupo com a reforma, eu não me preocupo com a quantidade de pessoas que estão vindo, mas eu me preocupo com o que está sendo gerado. Meu filho, não me faz passar vergonha não, irmão. João, eu me preocupo com aquilo que é semeado dentro de você. Aquilo que vai manter você de pé.
aquilo que eu sei que pode vir vento, pode vir chuva, pode vir terremoto, não vai tirar você desse lugar. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas igrejas, elas não pregam a verdade. Pasme. Muitas igrejas têm métodos para segurar você, mas não tem. É muito difícil você permanecer em um lugar por causa da verdade. Você não tem que estar aqui por causa de ninguém. Você não tem que estar aqui por causa de alguma circunstância ou situação. Você tem que estar aqui porque você ama Jesus. Você tem que estar aqui porque você entendeu que você foi amado por Jesus em primeiro lugar. E Ele te atraiu. Por mais que o ciclo de amizade seja muito importante, seja muito gostoso, toda essa comunhão, você precisa entender que você também precisa desenvolver um relacionamento pessoal com Deus, indo para o seu quarto, fechando a porta, passando tempo com Deus, orando no Espírito, meditando na palavra. Porque, irmãos, na minha época, eu não tive um pastor para me pastorear durante 10 anos. Eu só via o testemunho das minhas irmãs indo para um quarto, levando uma Bíblia, um rolo de papel higiênico, porque chorava o tempo todo, fitas cassetes, disco vinil, e eu ficava de fora do quarto assim, ouvindo Lisiane chorar, Laine chorar, e eu falava assim, o que elas estão fazendo? E eu ia para o meu quarto imitar, sem saber o que elas estavam fazendo. Mas nessa brincadeira de imitar, Deus me chamou para esse lugar. Para vocês entenderem, de 92, não foram 10 anos não, de 92 até 2001, a minha vida foi quarto. Estudando, tendo a minha vida, pecando, mas lutando e no quarto. Tempo a sós com Deus. Quando eu fui congregar em uma denominação, que aquilo tudo era muito novo para mim, eu vi as pessoas elas sendo movidas por algo, ou ter a necessidade de ter algo para se manter firme em Jesus. Então, era um excesso de programações constantes. Oração da tarde, oração do não sei do que, oração disso, oração daquilo, festa daquilo. Aí chegou no momento que eu entrei num ativismo que eu perdi o quarto. Eu me relacionei com a igreja, me relacionei com a estrutura, me relacionei com as pessoas, me relacionei com tudo, mas eu fui ficando vazio. Eu lembro que uma vez eu fui no monte orar com eles, e aí tinha umas 40 pessoas assim, ó, uma roda de gente. E aí tinha uma pessoa que estava no meio e impunha as mãos sobre as pessoas iam caindo e orando, e aquele povo ia rolando no chão, e eu não estava sentindo nada. Aí foi chegando a minha vez, eu falei, todo mundo está caindo, eu vou cair, né? Porque eu não vou ficar em pé aqui. Eu vou passar vergonha? Não vou passar vergonha, né? Aí, tu ri, né, Léo? E aí um caía lá, aí o outro caía lá. Aí quando chegou na minha vez, o que eu fiz? Caí no chão, comecei a rolar, babar, mas não estava sentindo nada. Aí eu deitado ali, ofegante, no meio do mato, ai que cansaço. Aí veio o irmãozinho no meu ouvido e falou bem assim, Deus manda dizer para você que você precisa pedir um coração sincero como o dele. Ou seja, você não precisa fingir. Aí depois a gente teve outro monte. Fomos para o monte e tinha aquela coisa de todo mundo ver fogo, de ver o galho pegando fogo e não sei o quê. Quem já foi no monte aqui, gente? Quem já viu esses negócios? Não quero estragar os sonhos de ninguém, tá? Aí eu peguei esses negócios e todo mundo, e eu comecei a ir para monte para ver aquilo ali. A minha expectativa não era ter tempo com Deus, porque hoje eu tenho uma visão diferente. Quando eu quero ir para o monte, eu quero ficar sozinho.
Eu vou para me assentar em algum lugar, pegar a Bíblia, ler, orar, ficar em silêncio. Mas sou eu, tá, irmãos? Tem que ter um resultado na minha vida. Tudo que eu faço tem que gerar uma mudança na minha vida. Tem que me levar para um lugar onde eu vou ter maturidade. E eu comecei a me pegar indo para monte, só para poder ver fogo e para ver o povo. Aí um dia eu fui no meio do mato lá, peguei um punhado desses galhos e falei, vou levar para casa. Aí desliguei a luz do quarto, botei lá em cima da cama, acende em nome de Jesus, acende, em nome de Jesus, e orando, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aí quando eu abri o olho, estava aceso. Aí liguei a luz do quarto e fui para o banheiro. Aí liguei a luz de novo, desliguei a luz. Estava aceso. Aí toda aquela expectativa humana e que não me levava a um lugar de maturação foi tirada do meu coração. Porque, irmãos, quando você se depara com a verdade, o Senhor tira você desse reino de fantasia e te leva a um lugar de maturidade. Amém. O que é viver o Evangelho? É muito mais difícil do que isso que a gente está vivendo. O crivo de você realmente ser alguém que anda na palavra não é tudo isso que eu falei aqui, mas é no seu dia a dia. Nada contra quem vai ao monte, cada um tem uma experiência, cada um tem a sua vivência, cada um precisa passar pela sua experiência. Mas talvez se eu não tivesse uma vida de quarto, isso para mim seria necessário. Mas o Senhor reservou aqueles 9 anos da minha vida, me preparando para um tempo que eu viveria, porque senão eu seria levado de um lado para o outro por ventos de doutrinas e sendo enganado por tudo o que aparecesse na minha frente. E é triste eu ter que me deparar com muitos que estão há 50 anos dentro da igreja. A pastora Junayara, que não conhece, da Betel, ela me deu uma palavra uma vez, ela falou assim, Rafa, tempo de crente não é atestado de salvação. Tempo de crente não é atestado de salvação. Não é o quanto você está na igreja, mas é o quanto você obedece. Não é pelo quanto você fez, mas é pelo quanto você obedeceu. Quantos estão me entendendo? Carregar essa verdade não vai ser fácil. Ser pastor de uma igreja que, como Paulo fala, não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Nós fizemos muita besteira nesses 7 anos de ministério. Mas no final de tudo, graças a Deus, eu falei, Jesus, a única coisa que vai sustentar esse povo é essa palavra. Queria pedir a ajuda das mães com as crianças, em nome de Jesus, por favor. Obrigado. Se um avião caísse com você numa ilha deserta e você não tivesse um CD ou a melhor música ou o pregador ungido, como você se manteria na fé? Sabe quem me falou isso? A Laine. Ela falou assim, você pega 2 coquinhos, bate um no outro e começa a orar em língua. Porque o que vale é o que está dentro de você. A unção que é em vós, ela é capaz de ensinar você em todas as coisas. Você sabe o que a gente vive dizendo para as pessoas aqui? Ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas. Quem não entendeu isso até hoje acha que a gente fica tentando manipular vocês para viver uma religião.
Irmãos, olha para mim, eu entendi o que significa isso. Eu entendi o que significa isso. E eu sei que isso funciona. Amém. Eu entendi que não é só bater bico, ficar orando. Eu entendi que enquanto eu oro, Ele está revelando verdades ao meu coração, ao meu respeito, e me levando a um lugar para eu ser mais parecido com Jesus. Por isso que quanto mais eu oro em línguas, mais coisas são tiradas de mim, para que eu seja parecido com aquele que me arregimentou para a guerra. Então, quando eu digo para você, ore no Espírito, eu estou dizendo, ore, porque você vai ser guiado à verdade, ore porque você não vai depender dos homens, ore porque o Senhor vai te levar a esse lugar onde você vai se responsabilizar pela sua fé, ore porque o Espírito Santo vai implantar em você o fruto do Espírito, Ele vai colocar em você paz, mansidão, longanimidade, domínio próprio, Ele vai tirar de você toda a carnalidade, moralidade sexual, enfim, tudo. Justiça própria. Você escolhe se você quer viver esse evangelho puro e simples, ou se você quer viver um evangelho fantasioso, onde você sempre vai depender de algo para te manter de pé. E aqui você não vai encontrar isso em nome de Jesus. Deus quer seu coração, irmãos. Ele não quer outra coisa, Ele quer seu coração. O seu coração é o mais importante, porque é nesse coração que vai ser lançada uma semente. E vai depender de você se vai dar fruto ou não. Para finalizar, abra aí Lucas 12. Lucas 8. Lucas 8. Versículo 4. Pastor, qual é o seu sonho em relação a gente como igreja? O sonho de Deus em relação a vocês, em relação a mim, em relação a eu como pastor da igreja? Uma igreja amadurecida na palavra. Que não faça as coisas por fazer, mas entenda em Deus o porquê e onde precisa funcionar. Vocês estão vendo aquele nomezinho ali atrás do João Frego ali, ó? Igreja orgânica, ou seja, uma igreja que flui naturalmente na direção do Espírito Santo. É porque eu sou melhor que os outros? Não. Mas foram tantos terremotos nesse lugar, tanta coisa, que eu só posso dar honra à palavra por ter me sustentado e não negociar. Ainda bem que o Senhor dá oportunidade para a ficha cair. Eu tenho algo dentro de mim, irmãos, que queima dentro de mim, que é ver esse lugar não cheio de pessoas, mas com pessoas que entenderam a necessidade de carregar esse evangelho e manifestar essa verdade em todos os lugares, porque gente que prega bem tem um monte. Mas, irmãos, falta isso. Você acredita que tem gente que quando vem congregar aqui fica falando assim, parece que eu estou me convertendo de novo. Parece lindo isso, mas é triste. Porque não deveria ser assim. Ah, eu estou aqui nessa igreja, parece que eu estou me convertendo de novo, parece que é um negócio diferente, parece que eu estou ouvindo tudo de novo. Eu olho para a pessoa e fico assim, poxa,
Aprendeu tudo errado. Por isso que a minha medida é cuidar dos judeus e não dos gentios. Tem gente que foi chamado para pescar. Eu fui chamado para tratar o peixe. E a maioria dos peixes, de 100%, 99,9% são crentes que precisam nascer de novo. Uma geração de Nicodemos que tem tudo, mas não conhece Jesus e que precisa nascer de novo. Serviram tanto o sistema, serviram tanto as coisas, mas não serviram Jesus. Viveram uma vida religiosa cansados, enfadados, cheios de obrigações e fazer, e no final de tudo, como diz a música da Heloísa Rosa, fortaleceu tanto a vontade para que tudo acontecesse do próprio jeito, mas no final de tudo ela percebeu que correu atrás do vento. Que coisa boa ser livre, meu Deus. Fala para o seu irmão, viver na graça é mais difícil que viver na lei. Fala assim para ele, porque viver na lei, existiu uma lei. Mas na graça, tem alguém aí dentro de você que sempre vai te guiar à verdade. Você escolhe obedecer ou não. Quer um exemplo? Por exemplo, teve uma época que eu vivi... Gente, isso aqui é um ensino muito, muito poderoso. Eu congreguei na Betel e eu andava muito com o pastor Ronito. O pastor Ronito, ele tem uma personalidade forte de profeta. Ele é um profeta. Aí um dia eu fui caminhar com o pastor João. O pastor João já é totalmente oposto do pastor Ronildo, né? O que pastor Ronildo é? Pastor João é... Aí Deus começou a me ensinar sobre amor, porque assim, eu andava com o Ronildo e ficava batendo nas coxinhas, com medo dele e tal. E eu fazia tudo, mas tudo na base do medo. Aí eu fui para João. João não mandava fazer nada. Eu falava, você chegava na igreja, meu filho, senta aí, ovelha. Ovelha. E aquilo me irritava. Porque eu falei, gente, ele precisa ser mais forte, precisa ser mais firme. Ele tem que mandar. Ele tem que falar, tem que fazer, não pode ser assim não. E aí Deus revelou ao meu coração, porque eu comecei a orar em línguas muito quando eu comecei a andar com o pastor João, e Deus falou comigo assim, você pensava que você era submisso, mas você é uma pessoa mais rebelde do que muita gente por aí. Eu falei, por que, Deus? Aí ele falou assim, porque você nunca amou Ronildo como você disse que amava. Você tinha medo dele, você não amava ele. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Agora você vai aprender a se submeter, ouvindo a minha voz dentro de você, sem que ninguém por fora mande em você. Então foi muito mais difícil me submeter a pastor João do que ao pastor Ronildo. Porque eu olhava para o pastor João e falava assim, não é assim. E Deus dizia, é assim. Você está errado nisso, você precisa mudar isso aqui. Poxa, é mesmo, Deus. Então é muito mais fácil viver pela lei, eu acho que eu estou sendo muito intenso nisso, do que você viver pela graça. Porque ouvir o Espírito Santo, irmãos, você tem que ter muita coragem, muita fé para obedecer. É muito fácil ter algo escrito, não matarás. A gente está sempre atrás de um bezerro de ouro. A gente sempre está atrás de alguém para a gente adorar. E tudo que Deus quer, quando eu digo para você se responsabilizar pela sua fé, é ouça o Espírito Santo e obedeça. Porque Ele sempre vai te guiar à verdade. Ouça o Espírito Santo dentro de você, porque Ele sempre
sempre vai te guiar à verdade. Ele sempre vai te corrigir. Eu e o João, a gente teve uma experiência de ontem para hoje, onde o Espírito Santo tratou coisas da nossa vida que a gente foi ouvindo o Espírito Santo e a gente teve que ter humildade em Deus de falar assim: Deus, é isso? Foi difícil, João? É difícil. Cão. Misericórdia. Lucas 8:12. Ou 4. Eu vou ler isso aqui para finalizar. E se você entender isso aqui, irmãos, você ganhou a noite e vai dar frutos eternamente para o Evangelho. Amém? Lucas 8:4 diz: reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Tendo dito isto, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é quem? A semente é quem? É Jesus, ela falou. É a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem e então vem o... Quem? E tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. Esse é o Evangelho. Você vai sofrer por isso aqui, para preservar essa semente no seu coração. As sementes que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Crendo durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra, em nome de Jesus, é o meu coração e o seu coração, são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto, duvidando, com perseverança. Pastor, qual é então o meu desafio? Ter um coração generoso, ouvir a palavra, reter a palavra dentro do seu coração e perseverar, porque as guerras virão para arrancar essa palavra do seu coração. Como que vai ser isso na prática, pastor? Ouça o Espírito Santo. Quantos aqui tem dificuldade com... Se você tiver coragem de levantar a mão, tu levanta, não tem problema não. Tipo, com mentirinhas pequenas. Pequenas assim, irmãos, tipo assim, dá umas mentirinhas. Obrigado, Gabriel, você foi corajoso. Quem mais? Obrigado, pecador, amém também. Levanta a mão, gente, tá todo mundo com medo. Aí, Lucas? Parece brincadeira, né? Mas você já ouviu o Espírito Santo falando dentro de você assim: não faça isso. Ele está te ensinando a amadurecer. Quantos aqui tem dificuldade com perdão? Levanta a mão. Pode levantar, Vanusa.
As criancinhas também, olha a natureza pecaminosa já. Você já ouviu Deus, né, Homero? Perdoe. Você obedeceu quando ele falou? Um pior que a gente está sendo tratado assim, a maioria das pessoas são tratadas nisso. Justiça própria. Eu tenho que me justificar, eu tenho que dar resposta. Eu quero que a pessoa sinta e eu estou no palco, a pessoa está na plateia e eu vou arrumar a faca nas costas dele. Quem tem essa necessidade de justiça própria de provar? Eu. Mas você já ouviu o Espírito Santo falar assim com você na hora assim: fique calado, engula tudo e vá para casa e perdoa. Quem já ouviu isso de Deus? E você obedeceu? Está vendo que às vezes a gente fica querendo um evangelho místico e o Espírito Santo está gritando dentro da gente, falando assim: pratica o evangelho, perdoa, para de se justificar, para de xingar, para de ficar dando em cima da mulher dos outros, para de adulterar, para de roubar, para de falar mal dos outros pelas costas. Gente, o Espírito Santo está gritando isso o tempo todo dentro da gente. Para de dar um troco errado, para de ser caloteiro, para de... O que mais? Não, mas a gente está atrás da nuvem, do fogo, do galho que está pegando fogo, do anjo que está descendo do céu. Senta depois com o pastor Devani, quem tiver oportunidade, e pergunte só para ele assim: pastor, como que você tem vivido o evangelho nesses dias? Eu não vou dizer. Se você tiver curiosidade, sente com ele e pergunte: como que está sendo a sua prática da palavra nesses dias, pastor Devani? Ai, irmãos, o evangelho é tão mais poderoso quando alguém vive. É diferente. Você não precisa fazer muita coisa. Só vive o evangelho e as coisas vão acontecendo. E graças a Deus a ficha caiu ali no tempo certo. Fala para o seu irmão: tem jeito para você. Vamos ficar de pé. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de viver o evangelho sem precisar abrir a boca e atrair vidas para Jesus, sem você precisar abrir a boca? Levanta a mão. Depois eu queria ouvir um testemunho de alguém assim, que deve ser muito impactante. Mas Deus, Ele, por exemplo, me levou dentro de um centro de macumba. Mas uma que me marcou é que me chamaram para almoçar. Eu fui almoçar. Meu pai biológico, quem não sabe, eu sou adotivo, né? Meu pai biológico me chamou para almoçar no centro de macumba e eu fui lá porque a esposa dele mexia com isso. Aí eu fui, cheguei lá, sentei, aquela tanto de comida, vatapá, não sei o que. Eu fiquei quietinho, né? Falei: não vou nem perguntar o que é, porque eu vou comer. Jesus santifica o nome de Jesus, amém. E comi, não falei nada de paz do Senhor, Cristo me ama, Jesus é poderoso, glória a Deus, nada. Fiquei a tarde inteira ali, naquele pátio, almoçando com o povo. Quando foi, já assim, aproximando-se do final, uma pessoa falou assim comigo: você é crente? Eu falei: sou. Por quê? Eu falei: você é diferente. Amém. E continuei chupando as puã, comendo os caranguejos. Aí no final, ele falou assim para mim: você pode vir aqui, eu queria conversar com você. E me levou na casa dele, que era em frente a essa casa que eu estava. Quando eu subi, ele trancou a porta, subiu ele, a esposa e mais 2 filhos, trancou a porta e falou bem assim: eu quero aceitar Jesus, porque semana que vem eu vou ser consagrado ao sucessor da minha mãe para ser pai de santo, e eu não quero isso, eu quero aceitar Jesus agora. Aí eu falei com ele: agora eu entendi por que eu estou aqui.
E isso vai acontecer com você, porque naquele dia eu me senti como se fosse um Filipe diante de um eunuco. Se prepare, porque você vai ser trasladado para lugares onde o próprio Deus vai levar aos necessitados do Evangelho, da verdade. Você não vai pregar outra coisa. Quando eu chego no presídio, eu não prego a placa do som da cura ou qualquer outra coisa, eu prego a verdade. Por isso que eles desejam o Evangelho. Deva ali comigo uma vez, Deva, lá no presídio? Você foi no presídio? Não, né? Eles desejam, eles falam assim: pastor, eu gosto do que você fala porque é diferente. Não é diferente, eu prego a palavra. Eles que estão acostumados a ouvir o que foi contaminado, mas a verdade está acessível a todos. E eu estou indo embora talvez amanhã ou terça, mas eu queria deixar essa palavra para você, para que você assuma a sua responsabilidade e me ajude a pregar o Evangelho. Você é parte do corpo, então se responsabilize pelo que você foi chamado para fazer. Pregar a verdade. Amém? Pastor Américo, quer falar?